Bom dia, alunos do quarto ano do Magistério do Colégio Municipal da Adustina. Hoje nós estamos aqui retornando para falarmos sobre, ou continuar falando sobre as orações subordinadas. As aulas anteriores falávamos sobre as orações subordinadas substantivas. Falamos das desenvolvidas e das reduzidas na aula anterior. Porém, hoje nós vamos tratar, ou continuar, falando sobre orações subordinadas, só que não mais das subordinadas substantivas. Nós vamos falar agora das subordinadas adjetivas. Então, como vocês próprios estão vendo aí na tela de vocês, as orações subordinadas adjetivas são aquelas que exercem a função sintática de adjetivo. Claro que nas passadas nós vimos que exercia a função de substantivo, que era a função de sujeito, a função de aposto, a função de objeto direto, de objeto indireto, a função de predicativo, entendeu? A função de complemento nominal. Porém, hoje, as orações subordinadas adjetivas exercem a função sintática de adjetivo. Lembrando, adjetivo é a palavra que qualifica, característica, indica característica do substantivo. Então, olhe bem, elas vão funcionar com a característica de adjunta de nominal, que é a função atribuída aos adjetivos, em relação à oração principal. Lembra da oração principal? É aquela que não constava com a conjunção integrante. Outra coisa interessante aqui que a gente vai ver de diferente das orações adjetivas para as substantivas é que estas agora, elas não têm conjunção integrante. Ela tem um pronome relativo, entendeu? Que vão servir para fazer o relacionamento com a oração principal. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no segundo ano nós falamos sobre... eu mostrei para vocês no quadro a diferença entre uma conjunção integrante e uma oração e um pronome relativo. Eu vou dar um exemplo aqui embaixo, viu? Me permita aqui, eu vou escrever aqui. Vamos que eu faça uma frase do tipo, assim, olha. As mulheres... Não, a mulher. A mulher quer. Não, a mulher quer. Mulher quer. Quem quer alguma coisa. Então a mulher quer que você venha. Pessoal, olha o que está acontecendo aqui. Olha. Isso daqui, que você venha, como nós vimos na aula anterior, né? Nas aulas anteriores, é uma oração subordinada substantiva. Ah, professor, então como é que você sabe tão rápido assim que ela é substantiva? Primeiro que eu sei porque isso daqui é uma conjunção integrante. E por que é uma conjunção integrante, professor? Não é assim que a gente faz as perguntas, né? Primeiro, pessoal, olha, quem quer algo. Observe que esse quer aí está exigindo um complemento. Esse complemento dos verbos, e vocês sabem muito bem, talvez até melhor do que eu, são chamados de objetos, são os complementos dos verbos. Então, se há um complemento do verbo querer, que você venha, então ele está puxando para frente. Então prova que esse que aí é uma conjunção, vamos colocar assim, para a gente lembrar, é uma conjunção integrante. Diferentemente dessa outra que eu vou colocar, ó. A mulher que você falou morreu. Ponto. Deixa eu tirar aqui do negrito, né, para não ficar, deixar aqui no negrito só que você falou. Deixa eu tirar isso aqui. Olha lá. Aí você diz, professor, mas aí que você morreu, esse que é o mesmo que de cima? Claro e evidente que não é. Primeiro que essa oração, deixa eu tirar aqui, que eu já ia errando, ó. Ela veio intercalada. A oração subordinada aí ela está intercalada, está no meio da oração principal. A de cima não.
Primeiro surgiu a oração principal, a mulher quer, depois veio a oração subordinada, que você venha. A de baixo está diferente, ela está no meio. Se você tirar essa em negrito do meio, como é que fica a oração? A mulher morreu. Entendeu? Olha a oração subordinada, que você falou. Olha a oração principal, a mulher morreu. Então o que é que acontece? Esse que aqui, que eu também vou sublinhar, não é uma conjunção integrante. Primeiro, porque não está completando o verbo. Mulher não é verbo. Ó. Aí você disse, e se fosse assim, professor? A mulher morreu, que você falou, completaria o sentido do verbo? Também não, porque morreu, quem morreu não precisa explicar. Morreu é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Sacou a lógica? Então olha o que é que acontece. Que você falou? Eu falei de quem? Ah, mulher. Então, mulher, esse que aqui está se relacionando com uma palavra que foi dita anterior. Foi dita anteriormente. Então esse que aí, ele não é uma conjunção integrante, porque ele não é um complemento para frente. Ele está se relacionando com a palavra que foi dita antes. Então ele está apontando um estado, uma característica, uma qualidade de uma palavra, como ele exerce função de adjetivo, que foi dito antes. Então nesse caso aí, ele é chamado de pronome relativo. O pronome relativo aparece nas orações subordinadas adjetivas. A conjunção integrante aparece nas orações subordinadas substantivas. Sacaram aí? Então vamos para frente. Observe as orações equivalentes abaixo. Vamos lá. Admiro alunos estudiosos. Aí alguém pode estar perguntando, professor, mas aí não tem oração subordinada nem adjetiva nem substantiva. Beleza. Como foi que você descobriu isso? Descobri, professor, porque não tem mais de um verbo, só tem apenas um verbo. E para você fazer análise das orações subordinadas e adjetivas, você tem que ter pelo menos dois verbos. Matou a charada. Nesse caso, é uma oração simples. Então vamos lá. Admiro alunos estudiosos. Quem são estudiosos? Os alunos. Então estudiosos é um adjetivo. De quem? Do substantivo alunos. Admiro é verbo, né? A gente nem olha. Na segunda, vamos fazer a questão. Ele disse que vamos fazer as orações, observar as equivalentes. A de baixo tem a mesma ideia da de cima. Só que a de baixo nós temos dois verbos. Temos verbos admiro, e o verbo estudam. Aí sim. Quem é que estuda? Ó, que estuda. Aí você tem os alunos. Então esse que aí, ó, está fazendo uma referência com o substantivo anterior. Beleza? Então aí eu posso dizer que é um pronome relativo. O de cima não tem pronome nem tem a conjunção integrante. O de baixo tem um que, mas é um pronome relativo. Então eu posso dizer que estudam é uma oração subordinada adjetiva. Porque existe, como está bem explicado aí, a função sintática de um adjetivo, atribuindo uma qualidade, né? Ser estudioso é uma qualidade dos alunos. Beleza até aí? Então quem sabe direitinho o que é adjetivo, não se aperta. Vamos lá. Classificação dessas orações. Quantas eram lá no substantivo? Nas orações substantivas? Eram 6, né? Quantas vão ser aqui nas subordinadas adjetivas? Apenas 2. As orações subordinadas adjetivas podem ser explicativas ou restritivas. Eita, pessoal, então isso é difícil, esse negócio de restritivo é uma coisa difícil? Não é não, meu povo. Eu vou dar um exemplinho aqui em cima com essa que eu construí aqui, olha. Se eu disser, a mulher que você falou morreu, aí eu teria, sabe o quê? Essa destacada, viu? Que está em negrito. É uma oração subordinada adjetiva, uma oração subordinada adjetiva. Eu vou chamar ela de restritiva desenvolvida. Vixe, professor, é nome demais para uma coisinha tão pequenininha.
Pessoal, infelizmente são coisas que a gente não faz, a gente apenas segue as regras. Oração porque tem o verbo falou. Subordinada porque está subordinada à oração principal, que é a mulher morreu. Adjetiva porque exerce a função de adjetivo, né? Que no caso pode ser uma qualidade, uma característica, ou estado. No caso aí é estado, que a mulher se encontra. Restritiva, por quê, professor? Porque não tem vírgula. Ela restringe. Ela não está falando são todas as mulheres. Ela não generaliza, ela não explica. Ela restringe. Foi esta mulher que morreu. Não foi outra. Foi essa daqui. Então, quando você estiver fazendo uma redação, se você colocar a oração subordinada adjetiva sem vírgula, é porque você está se referindo àquela específica que você está falando. Aí ela vai ser restritiva. E ela é desenvolvida por causa da presença do pronome relativo. Mas se a frase fosse assim, a mulher que você, mulher, vírgula, que você falou, vírgula. Olhe bem que é praticamente a mesma oração. A diferença é que agora ela vem entre vírgula. Se ela vem entre vírgulas, ainda continua, viu? O que sendo um pronome relativo, não tem problema. A diferença é a vírgula. Aí aqui agora não é mais uma oração subordinada adjetiva restritiva desenvolvida. Eu vou até copiar aqui, ó. Copiar para facilitar meu. Vou colar. Vou dizer que ela não é mais restritiva por causa da vírgula, ela é explicativa. Beleza? Pessoal, viu aí como é simples e fácil as orações subordinadas adjetivas? A maior confusão que vocês podem encontrar é só em relação ao que. Para vocês vão ter que descobrir se o que é relativo ou não. Porque se não for relativo vai ser subordinada, substantiva. Se for um pronome relativo, claro, vai ser um adjetivo. Lembrando que elas podem ser restritivas e explicativas. Lembrando que a palavra desenvolvida aparece quando o pronome relativo aparece. Tá ok? Então vamos lá, vamos para frente que atrás vem gente. Vamos aqui voltar às orações subordinadas que podem ser explicativas e restritivas. Orações subordinadas adjetivas explicativas, separadas por vírgula. As orações subordinadas explicativas, como o próprio nome já indica, explica melhor ou esclarece o termo ao qual ele se refere. Então, o propósito da vírgula é explicar. Retirando a vírgula, ele quer especificar, restringir. Entendeu? Não generalizar. Aí é sem o uso da vírgula. Por exemplo, o exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Tire o elemento que está separado entre vírgula e leia a frase. O exame final deixou todos apreensivos. Olha, viu que eles se encaixam no meio? E só pode vir assim, professor? Não, pode vir depois também, todo. Mas se torna um pouco mais difícil, é melhor quando ele está no meio, que aí você já determina que é uma adjetiva. Beleza? Entre vírgula, explicativa. Está explicando que estava muito difícil. Quem? O exame. Olha, então esse que aí é um pronome relativo. Descendo, aí aqui ele vai explicar a oração principal, o exame final, oração subordinada explicativa, que estava muito difícil. Aqui você já sabe. Vamos lá. João, que é o mais calvo da turma, surpreendeu a todos. A mesma explicação. Eu vou deixar aqui para que vocês estudem por aqui. Aí, meu povo, ó. Demos as explicativas, lembrando que quando eu tiro a vírgula, ela vira o quê? Restritiva, viu? Restritiva. Vamos modificar essa daqui de baixo, deixando ela restritiva. Vamos lá. Vamos tirar a vírgula aqui. E vamos tirar a vírgula aqui. Se eu tiro, ela deixa de ser explicativa e passa a ser o quê? Restritiva. Simbora vai, vamos lá, pô, vamos todo mundo comigo. Como da mesma forma das orações subordinadas substantivas têm as desenvolvidas e reduzidas, as adjetivas também têm.
A diferença é que nas subordinadas substantivas, lá só tem a redução com o verbo no infinitivo. Já as adjetivas podem ser reduzidas por verbos no infinitivo, verbos no gerúndio e verbos no particípio. Essas três formas verbais, lembrando vocês, são verbos nas suas formas nominais. Beleza? Orações subordinadas adjetivas desenvolvidas. As orações desenvolvidas apresentam as seguintes características. As desenvolvidas: inicia-se com um pronome relativo, lembra que eu falei nesse instante? E contém verbos no modo indicativo e subjuntivo. Tudo bem, só são detalhes, são características. Não vamos entrar nesse detalhe de o que é indicativo e subjuntivo não, porque aí a gente vai entrar em outro campo dos modos verbais, aí vai se estender muito. Aí cabe a cada um ir lá e ver quais são os modos, que é interessante dar uma olhada. E aí as orações subordinadas adjetivas reduzidas. Vamos lá. As orações reduzidas apresentam as seguintes características. Não se inicia com o pronome relativo. Lá nas subordinadas substantivas nós vimos que não se inicia com a conjunção integrante. Contém verbos no infinitivo, gerúndio ou particípio. Isso nas reduzidas, viu? De acordo com as formas nominais usadas, as orações podem ser reduzidas de infinitivo, claro, reduzidas de gerúndio e reduzidas de particípio. Vamos ver alguns exemplos. Ele foi o primeiro orador que encantou a plateia. É uma desenvolvida, né? Por que é desenvolvida? Que encantou. Ele foi o primeiro orador que encantou a plateia. Por que ela é uma desenvolvida? Porque tem um pronome relativo que. Assistir às atuações. Aqui houve um erro, porque quem assiste a algo, né? Vamos corrigir. Assistir às atuações dos velhinhos que cantam. Que cantam, quem é? Os velhinhos, olha. Tá vendo? Retornou uma palavra anterior a um substantivo. Então, nesse caso aí, nós temos também o quê? Pronome relativo. Arrumou o quarto que a criança bagunçou. Viu que esses aí não estão intercalados? Estão no final, ó. Eu poderia ter feito a frase assim. Arrumou o quarto, vírgula. Que a criança bagunçou, vírgula, arrumou. Eu poderia fazer isso. Ou no caso, como a ele é uma restritiva, né? Eu não. Uma restritiva, eu não colocava vírgula, só fazia a mudança para cá e para lá e não colocava vírgula. Porque eu quero manter o mesmo padrão, que ela é uma reduzida, uma restritiva. Tudo bem, agora vamos ver como é que fica as reduzidas. Primeira coisa que eu tenho que abandonar, como diz a regra ali em cima, é tirar o pronome e tentar encaixar um verbo na sua forma nominal. Então, em vez de eu dizer ele foi o primeiro orador que encantou, eu colocaria ele é sempre o primeiro, ou ele foi o primeiro. Eu posso continuar, lembra que eu disse ontem que vocês podem fazer uma mexida, mas vocês podem continuar com a mesma frase. Ele foi o primeiro a encantar a plateia. Em vez de dizer ele é sempre o primeiro, então ele foi o primeiro a encantar, mas é porque o foi é passado, né? Então ele é sempre o primeiro a encantar a plateia. A encantar, observe que o pronome relativo foi embora, o verbo encantou se transformou em um verbo no infinitivo, encantar. Por que é infinitivo? É o verbo terminado em AR. Assistir às atuações dos velhinhos que cantam. Vou resolver esse problema aqui de novo. Resolvi assistir às atuações dos velhinhos cantando. Ó, observe que agora o verbo que cantam, o pronome relativo que sumiu e o verbo cantam foi transformado no gerúndio, cantando. Lembrando que verbos no gerúndio são aqueles verbos terminados em NDO. E por último, arrumou o quarto que a criança bagunçou. Arrumou o quarto, bagunçou, se transformou em bagunçado. Verbos no particípio são aqueles verbos terminados em ado ou ido. Nesse caso foi ado. Então, pessoal, tá aí. Espero que vocês não fiquem simplesmente apenas com essas minhas explicações e vão lá na internet, vão lá nos livros, baixem coisas interessantes porque vocês precisam.
alguns já passaram no Enem, mas é importante o conteúdo para vocês, não só para passar no Enem, mas também para a sua carreira acadêmica lá na universidade ou na faculdade. Ok? Então, por hoje, meu povo, é só isso. E por hoje, língua portuguesa, porque depois nós temos aula de literatura infantil. Beleza? Até a próxima.